A graça de Deus está à disposição. Torna-se indigna dela quem não a aceita quando é oferecida, ou não a guarda quando já a tem. Santo Antônio. Corria o ano de 1221. No austero convento franciscano de Forlì, Itália, encontravam-se reunidos alguns filhos de São Francisco e de São Domingos para uma celebração litúrgica, durante a qual vários religiosos receberam o sacramento da ordem. No final da mesma, o provincial dos frades menores pediu que um dos irmãos pregadores pronunciasse as palavras de encerramento. Todos, porém, esquivaram-se da honra, pois ninguém tinha preparado aquele discurso, e o improviso nem sempre é aconselhável em ocasiões solenes. Para remediar a situação, o provincial dos franciscanos decidiu incumbir do encargo a qualquer um dos seus subalternos, confiando na inspiração da graça, e designou para isto um frade português que desempenhava a função de ajudante de cozinha no eremitério de São Paulo. Com a simplicidade das almas acostumadas à obediência, o humilde religioso, até então em silêncio, se dispôs a cumprir a ordem, e o fez diante da surpresa geral, fazendo perfeito uso da língua latina. Vencida a timidez inicial, as palavras daquele irmão, fundadas nas Escrituras, foram adquirindo cada vez maior brilho, fogo e clareza. E ao terminar, ninguém mais se lembrava do fato de ser ele um apagado cozinheiro, transmudado diante de todos agora, num insigne predicador. Assim se iniciou a vida pública de Santo Antônio de Pádua. A batalha contra si mesmo e contra o mal, conduzida até aquele momento na solidão e austeridade do claustro, tomava ali uma proporção missionária. Deus o chamava a evangelizar as multidões, auxiliando-as através do ministério da palavra na perpétua e ferrenha luta do homem contra o pecado. Luta? Talvez alguém estranhe ouvir falar dela na vida de um santo, cujas imagens sorridentes nos levam a imaginá-lo sempre cheio de alegria, doçura e consolo. Entretanto, o combate contra os próprios defeitos e contra o mal é inseparável companheiro do homo viator, em consequência do pecado original. E jamais conseguiremos compreender a espiritualidade de um bem-aventurado sem analisarmos nele esse aspecto essencial e onipresente em nossa existência neste vale de lágrimas: a luta, o combate, o sofrimento. Não havia passado meio século desde que a capital lusa fora reconquistada por Dom Afonso Henriques, quando aí nasceu, por volta do ano de 1193, Fernando Martins, o futuro Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, como costumam chamá-lo os portugueses, que se ufanam com toda razão de tão ilustre compatriota. Aos 15 anos, tendo ouvido com nitidez o chamado de Deus para a vida religiosa, incorporou-se à Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, no mosteiro de São Vicente de Fora, erigido em agradecimento pela conquista da cidade. Abraçava esta decisão não para fugir das obrigações militares próprias de um fidalgo, mas sim para aprimorar-se na luta contra o demônio, o mundo e a carne, pois, como afirmou Montalembert, longe de serem os conventos refúgio dos fracos, foram, pelo contrário, uma verdadeira arena para os fortes. 2 anos e meio depois, seus superiores autorizaram-no a transladar-se ao mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, a fim de separar-se ainda mais do próprio mundo, assaz inimigo da virtude, e para desapegar-se dos seus. Na nova moradia, situada no centro intelectual do jovem país, muito se abeberou Fernando das doutrinas e ensinamentos do autor da regra, Santo Agostinho, e de outros padres da Igreja. Adquiriu ademais um singular conhecimento das Sagradas Escrituras, base das suas futuras pregações. Foi também nessa cidade elevado à dignidade sacerdotal. Um novo impulso do Espírito Santo surgia no seio da Igreja naquele tempo. Opondo-se ao luxo desregrado e ao apego aos bens materiais que começavam a desviar o espírito de fé característico do homem medieval, levantaram-se varões como Domingos de Gusmão e Francisco de Assis, os quais increpavam os erros da época pela palavra e pelo exemplo, convidando os cristãos a retomarem o caminho do fervor através da prática da pobreza. O zelo comunicado pelo Seráfico de Assis à Ordem dos Frades Menores foi tal que, apenas 11 anos após a fundação, 5 de seus filhos morriam mártires no norte da África. A arrojada empresa missionária desses religiosos, irredutíveis na pregação da fé de Cristo,
acabou por suscitar a cólera do comandante dos fiéis de Marrocos, que mandou executá-los. De muitos dos seus ouvintes, recebeu manifestações de sincero arrependimento, de outros, desprezo e zombaria. Apesar de serem acompanhadas suas pregações por numerosos milagres, São Francisco de Assis aparece em um sermão de Santo Antônio. Com grande pompa, chegaram a Coimbra, em meados de 1220, os restos mortais desses heróis da fé, sendo expostos à veneração dos fiéis na capela do mosteiro de Santa Cruz. O fato soou para o cônego Fernando como uma aprovação do céu ao seu desejo de unir-se aos filhos de São Francisco no convento de Santo Antônio de Olivares, aos quais muito admirava. Obtida a licença dos superiores, o cônego Fernando recebeu o hábito dos frades menores algum tempo depois, tomando o nome de Frei Antônio. Sob aquela pobre vestimenta, o brilhante sacerdote lisboeta sacrificava sem pesar o prestígio, as comodidades e a vasta cultura que possuía. Decorridos apenas 5 meses de noviciado, conseguiu ser enviado para a terra que dera os primeiros mártires à ordem franciscana. Pensava ter chegado ao auge de sua peleja terrestre e já antegozava a palma do martírio. No entanto, a providência queria dele uma luta mais longa e difícil, cujo primeiro passo consistia na inteira renúncia à própria vontade. Pouco depois de desembarcar em solo africano, fortes febres o acometeram, tornando-o incapaz de qualquer atividade, e o superior enviou-o de volta à Europa. Na viagem de retorno, o navio foi arrastado por uma tempestade para as costas da Sicília. Após passar alguns meses no convento de Messina, Frei Antônio dirigiu-se a Assis, onde se realizaria um capítulo geral da ordem, nas vésperas de Pentecostes de 1221, presidido pelo próprio São Francisco. Encerrada a assembleia, sendo ainda desconhecido no meio daquela multidão de frades, pediu ao provincial de Romandiola que o acolhesse como subalterno e passou a viver no eremitério de São Paulo. Ignorando sua linhagem e formação, deram-lhe a função de ajudante de cozinha, a qual assumiu sem titubear. Deste modo, passou longos meses no mais completo anonimato, tendo por cela uma gruta e tudo aceitando sem a menor reclamação. Quem ousaria afirmar ser esta vitória sobre si mesmo inferior à alcançada pelos mártires do Marrocos? Foi durante esse período de humilhação e apagamento que se deu o episódio da cerimônia de ordenação em Forli, que narramos no início. Em 1227, Frei Antônio deixou definitivamente a França. Tendo sido convocado para um novo capítulo geral da ordem, o primeiro a realizar-se após a morte do seráfico fundador, foi eleito superior provincial da Emília-Romagna, região na qual o santo passaria os 4 últimos anos de sua vida. A cidade de Pádua, sede do provincialato, recebeu em abundância o calor de suas palavras e as manifestações de sua bondade para com todos. Com incansável solicitude, visitou também Ferrara, Bolonha, Florença, Cremona, Bérgamo, Brécia e Trento, levantando novos conventos, impondo hábitos aos noviços e, sobretudo, dando a todos o exemplo da santa pobreza. Deus havia retirado do mundo o poverelo, mas deixara a um segundo Francisco a tarefa de lutar para conservar a chama de sua obra. Os benefícios de sua santidade não se circunscreviam ao âmbito dos frades menores, pois se estendiam a toda a população. Não havia igreja capaz de comportar as multidões, às vezes 20.000 fiéis, que acorriam para ouvi-lo. E o próprio Papa Gregório IX, após ouvir uma de suas pregações de Quaresma, chamou-o de Arca do Testamento e de Escrínio das Sagradas Escrituras. Tantas atividades, contudo, eram entremeadas por períodos de recolhimento, nos quais restaurava na contemplação as forças para a ação. Encantava-lhe para isso o abençoado Monte Alverne, onde seu santo fundador recebera os sagrados estigmas, lugar grandioso e propício para o contato com o sobrenatural. Ali passou o inverno de 1228. As pregações da Quaresma de 1231 foram especialmente concorridas, pois há muito se espalhara não só a fama da eloquência, como também da santidade de Frei Antônio. Tal prestígio em nada perturbava sua humildade, já bem solidificada na alma. Costumava passar do púlpito para o confessionário, onde com zelo extremo colhia os frutos da pregação. Sem embargo, os labores apostólicos debilitaram a saúde de Frei Antônio.
Fatigantes também eram as inúmeras viagens, feitas à maneira evangélica, tendo como único meio de locomoção as sandálias franciscanas. Acometido por uma hidropisia que lhe fazia sentir seus pesados efeitos, retirou-se para um período de repouso na pequena comunidade de Campo Sampiero, em cujo bosque havia uma gigantesca nogueira, onde constituiu para si uma pequena cela na qual se instalou. E nessa tão singular cela, atendia os fiéis que vinham ter com ele. Um dia, sentindo-se mal, pediu para ser conduzido a Pádua, pois não queria tornar-se um peso para aqueles poucos irmãos. No percurso, porém, seu estado se agravou perigosamente e, mesmo estando já próximos do seu destino, viram-se obrigados a deter-se no mosteiro de Clarissas de Arcela. Frei Antônio percebeu estar próximo seu fim e preparou a alma para a derradeira batalha, cheio de confiança em Maria Santíssima, a quem dedicava enorme devoção e que tanto o entusiasmara na peregrinação terrestre. Após confessar-se e receber os santos óleos, entoou seu hino predileto. Ó gloriosa Senhora, mais excelsa que as estrelas. E entrou em agonia. Em certo momento, seus olhos se fixaram no céu e ele exclamou: Vi o Senhor. Pouco depois, seu espírito voava até o Altíssimo para receber a coroa de glória a ele reservada. Como São Paulo, podia ele exclamar: Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça. Era o dia 13 de junho de 1231 e Frei Antônio contava apenas 36 anos de idade. A recompensa celeste logo recebeu confirmação na terra. Menos de um ano após seu falecimento, no dia 30 de maio de 1232 do ano seguinte, era canonizado pelo Papa Gregório IX, permitindo assim que já o primeiro aniversário de sua morte pudesse ser celebrado pela Igreja solenemente. E em 1263, ao serem transladadas suas relíquias para a basílica construída em sua honra em Pádua, São Boaventura, então geral da ordem, encontrou intacta a língua do santo. O tempo não ousara corromper aquele vitorioso instrumento de luta que tantas almas livrou das garras do pecado. Amadíssimo protetor meu, Santo Antônio, eis-me aqui a teus pés, plenamente confiando em vossa poderosa intercessão. Olhai-me com aquele espírito de doce e terna compaixão com que olhavas aos pobres. Pobre sou eu, santo meu. Vejo-me cheio de misérias. A vida para mim é contínua luta. Pão de felicidade, de alegria, de saúde, de paz e de virtude, quanto me faz falta a tua amorosa proteção. Ouvi-me, peço-vos humildemente, para que vosso nome de taumaturgo seja novamente glorificado. Creio em vosso poder, em vossa bondade. Amo vosso coração de Pai e bendigo a nosso Senhor, que te fez grande na terra e no céu. Alegre, Senhor, a vossa igreja, a devota e humilde oração do glorioso Santo Antônio, vosso servo, para que sejamos sempre socorridos nesta vida, com os auxílios da graça, e mereçamos conseguir depois as alegrias eternas da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que com vós e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.